comunicação no casamento é bem desafiadora, né? Agora você imagina casar com uma pessoa que fala outra língua e que Meu você não Deus. entende muito bem. A comunicação se torna ainda mais Se eu não desafiadora. consigo entender a minha mulher, meu amigo, ela fala na minha língua, imagine se ela falasse outra língua. Eles passaram por esses dilemas. Vocês vão ver hoje no Até que a Morte Separe um casal, gente, que vai dar uma aula aqui com essa história de comunicação para nossa vida. Tá começando o Até que a Morte Separe. Então é isso, gente. Estamos de volta com mais um Até que a Morte Separe, o programa mais querido e amado da galáxia. É isso mesmo. Programa que tem ajudado a muitos casais, a muitas famílias. Tem sido bênção na vida de tantas pessoas, porque não é sobre nós, não é sobre histórias que nós trazemos aqui, mas é sobre o que Jesus tem feito na vida de cada casal que tem sentado nesse sofá amarelo. Hoje a gente está tendo o privilégio e a oportunidade de trazer mais um desses casais incríveis para compartilhar com a gente a experiência de vida deles. Mas antes de eu falar desses convidados para vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pelo amor de Jesus, se inscreva no nosso canal. Você não sabe a diferença, é daquele tipo de gente que assiste todos os episódios, mas não se inscreveu ainda. Não faça isso comigo, não, né, amor? Não, porque quanto mais você aí se inscrever, mandar aviãozinho para as pessoas poderem assistir, esse conteúdo vai chegar nas casas que necessitam. Você verdade. também pode fazer a sua A plataforma entende que o canal tem uma relevância, então ela entrega mais. Então mais pessoas serão abençoadas. Então se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, deixa o teu like, o teu comentário e pega esse aviãozinho aqui, ó, e compartilha pelo menos com 10 amigos aí para edificar a vida deles. Agora, sem mais nem menos, nós estamos falando deles, pastores queridos e amados da Paz Church de Fortaleza, Samuel Azaf e minha amiga Ana de Léo, diretamente da Itália para o Brasil e o mundo. Palmas para eles. Gente, que casal lindo, amor, né? Lindo. Eles parecem aquele casal assim de boneco, assim, bem fofo, assim, né? Bem lindo. Eu pensei em fazer uma caixinha de boneco, colocar eles dois dentro, assim, que eu achei muito lindo. É verdade, muito sejam legal. bem-vindos, gente. É uma honra ter vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigado, honra toda nossa, né, É amor? verdade. É um Privilégio. privilégio. Vocês sempre foram bonitos assim ou vocês ficaram bonitos depois de um tempo, assim? Ficaram Ela sempre... com certeza sempre foi. Com certeza. O tempo tá fazendo muito bem. Mas eu acho que depois que a gente casou, né, a gente ficou mais bonito. É verdade. O amor, né? O amor, né? Mas eu acho que depois que a gente chegou aqui, que conheceu melhor eles, acho que deu uma melhorada também, né, gente? Coisa linda. A gente aqui falou, né, que ela é da Itália e tudo, mas ela já mora aqui em Fortaleza, no Brasil, um tempo, né? Desde quando eles casaram. Então, ela fala muito bem. Tá falando português melhor que Meu eu já, Deus, ela. adorei. Melhor Vamos que lá, eu. a gente falou sobre isso, começamos a falar sobre isso. Queria que vocês contassem a história de vocês. Como é que foi que vocês se conheceram? E se ela falava assim tão bem português como Vamos ela lá. vem falando. Começa? Pode começar. Tá bom. Bom, eu sou natural de Santarém, no Pará, uma cidade no oeste do Pará. Eu sou filho da Paz Church, dessa igreja que a gente ama demais, que é a nossa família desde sempre. E eu Então, uma nasci... história linda, né? Por sinal. Exatamente, uma história... De quem renúncia, conhece né? Paz Church e vê paz, pensa que é de paz e amor, né? Mas o Paz é de Projeto Amazônia, olha né? isso. A nossa história ali começa na Amazônia e tem o objetivo de sair da Amazônia para o planeta Terra. E hoje Deus tem feito isso acontecer realmente em tantos lugares. Fantástico. Só para as pessoas entenderem, isso é uma visão que Deus entregou ao pastor Eibe. Na verdade, os pais do nosso pastor nacional, nossa liderança nacional, o pastor Eibe e a pastora Andréia Uber. Mas os pais dele, apóstolo Melvin e Catarina, são americanos. Eles moravam nos Estados Unidos, de uma família muito bem sucedida. Mas um dia, ele conta essa história, ele estava no trator dele ali na sua fazenda nos Estados Unidos, vivendo o sonho americano, quando Deus fala com ele no fim de tarde e fala para ele uma frase icônica que eu levo muito no meu coração, e Deus falou para ele: Melvin, e aquelas pessoas que estão além do mar, que não me conhecem, Meu Deus. quem vai falar do meu amor para elas? E naquele dia ele entende o chamado de Deus, conversa com a esposa, e eles então decidem verdadeiramente viver o chamado. Então Deus coloca no coração deles o Brasil, eles abandonam os Estados Unidos,
deixando tudo para trás e vêm para o Brasil. Eles começam a história deles em Minas Gerais e ali viveram muitas situações, até perseguição, foram apedrejados, numa época muito difícil de pregar o evangelho. Depois eles vão para Goiânia, vivem outras perseguições e eles faziam o modelo de fazer aquela tenda e colocar o filme de Jesus para a população, né? E assim eles foram levantando muitos discípulos de Jesus. Mas na década de 1970, eles, através do filho mais velho, o pastor Lucas Uber, chegam em Santarém, no Pará, e ali começa a nossa história como igreja. E a nossa igreja começa nos ribeirinhos, no meio da Amazônia. O que muita gente não sabe, às vezes a gente foca muito na África, mas tem uma África debaixo de água, dentro da floresta. São mais de 4.000 comunidades dentro da floresta amazônica. Então, nós começamos a levar Jesus através de saúde, dentista, vindo muitos americanos, a gente foi começando a entrar ali. E o pastor Lucas, que é o irmão mais velho do pastor Abe, começou, né, esse projeto com toda a família reunida ali. Então, eles moraram em barcos, em comunidades. Mas em 94, o pastor Lucas tinha comprado um ultraleve para supervisionar, porque tem comunidades, Guto, que para você ir, você demora 12 dias dentro de um barco para você chegar. Sério? Então, assim, são viagens super demoradas. Chega mantimento para essas pessoas, remédio, Tudo através... É um Brasil que o Brasil não conhece, né? Caraca. Mas onde o governo não chega, a Igreja de Jesus sempre Uau. chega. Até É o que a morte poder do separe é evangelho. cultura, viu, gente? Aqui também. Isso é muito forte. Muito. E aí o pastor Lucas, ele compra um ultraleve para conseguir supervisionar as igrejas, né? E em 1994, em agosto de 94, ele para numa comunidade, num Lago Grande, que chama, onde tinha vários ali alunos estudando a palavra de Deus e também a igreja funcionando. Ele desce, supervisiona, mas quando ele sobe para ir para outra cidade, infelizmente o avião dele cai na frente de todo mundo, inclusive da irmã dele, a pastora Rebeca. E esse avião cai ali no rio e foi muito difícil. O pastor Lucas morre naquele dia, né? E deixando uma história. Porque Um legado, né? mas na verdade o mapa estava na cabeça dele. Ele começou tudo, né? E toda a família se uniu a ele, a esse chamado pela Amazônia. Mas, na verdade, o que a gente não entendia naquela época é que a morte dele seria, na verdade, a semente precisava morrer para florescer. Uau. E um ano depois, Deus dá exatamente a resposta para a irmã dele, a pastora Rebeca, que hoje é a nossa líder internacional, numa visão do pastor Lucas acendendo uma fogueira, e essa fogueira já com um fogo bem legal, vinham outras pessoas que pegavam um graveto já em chamas e faziam outras fogueiras. E Deus mostrou para ela uma floresta inteira em chamas. E Deus falou para ela, na verdade, o Lucas era a semente, precisava morrer para que, a partir de agora, vocês floresçam. E, de fato, depois da morte dele, a igreja explodiu e hoje nós estamos em vários lugares do mundo, em todo o Brasil. Né? São mais de 600 igrejas espalhadas no Brasil. Em outros países, em outros... Exatamente. Inclusive na Itália. Inclusive na Itália. Pronto, então vamos voltar. Chegou. Inclusive na Itália. Rodou, chegou na Itália, não tem jeito. Tem que ir e aí Itália. Você já era de lá de Santarém, onde surgiu tudo, como você explicou, e nasceu nesse lar, né? Nessa igreja, nessa casa do Senhor. E passei minha infância toda ali, mas comecei na televisão com 10 anos de idade, fiz programa infantil na TV da igreja, mas com 16 eu venho para Fortaleza, fiz o 3º ano aqui, comecei a faculdade, jornalismo, sou formado em jornalismo, trabalhei na área, né, e vivi toda essa experiência, mas sempre com um chamado no meu coração. Eu nasci para servir Jesus. E eu sabia que um dia ou outro Deus iria me colocar nesse caminho definitivamente. Em 2017, então, começa a minha jornada em tempo integral dentro da igreja. Eu assumi a juventude da igreja. Isso já aqui em Fortaleza, Já aqui em Fortaleza. Você veio também já em missão aqui em Fortaleza. E eu gosto muito de ressaltar isso, que eu não comecei no ministério de repente. Eu vivi todos os meus processos. Muito bom. Eu estudei, eu terminei o colégio, eu fiz a faculdade, eu trabalhei, e então, né, porque Deus não chama os desocupados, Deus realmente chama aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo alguma coisa.
né? Bem sabemos disso, né? Pois Meu então, Deus. né? Todos nós comungamos dessa visão. Tem hora que ele fala, eu digo, não, Deus, mais uma coisa, eu não aguento mais. Ele diz, vai, só mais um, vai dar certo. É porque você aguenta, assim. Ele dá o suporte. Então eu comecei a trabalhar na juventude e o nome do nosso ministério é Diflem, que significa discipulando e formando líderes em nações. Uau. Nosso coração é realmente formar verdadeiros discípulos de Jesus que vão invadir as esferas da sociedade. E nós começamos uma escola missionária chamada Diflem School, de 21 dias, que os alunos moravam na igreja por 21 dias, a gente ensinava ali muita Bíblia, missão sobrenatural. Uau, gente, moravam? Que legal Literalmente. É como se tivesse uma casa dentro da igreja. Na verdade, a gente improvisava ali quartos nas salas da igreja e eles moravam por 21 dias para eles viverem o dia a dia da igreja Gente, local. Que diferente, cara, que legal. O nosso coração, Guto, é formar uma geração apaixonada pela igreja local, que vive a igreja local. Porque a gente acredita que a igreja local é a resposta de Jesus para o mundo. Então, uma geração apaixonada pela igreja local fortalece muitas pessoas. E eu acho incrível isso, sabe, Samuel? Eu queria até fazer uma observação sobre isso, que tem pessoas que não conseguem entender. Dentro do Café com Cristo hoje, por exemplo, eu bato muito sobre esse lance de que não é sobre religião, que não é sobre igreja, que é sobre Jesus. E tem gente que escuta só um trecho da minha pregação e acha que eu estou falando contra a igreja. Muito pelo contrário, a igreja é o coração, a igreja é onde nasce. Se não fosse a igreja, quem iria ensinar, quem iria mostrar Jesus para a gente? Então, assim, é muito importante esse trabalho, essa cultura de igreja, o amor pela igreja local, a doação pela igreja. A igreja, ela não me salva, né? Mas é ela que me apresenta e me ensina sobre aquele que me salva. Então, o que seríamos de nós sem a igreja, né? Exatamente. Com certeza. É necessário, todo mundo precisa, sim, ter uma igreja, estar debaixo, né, de uma igreja, porque, gente, é ali que você vai receber ter uma receber, visão, receber né? de Ter Cristo. um lugar para ir, enfim, Exatamente. incrível. Porque a gente não pode se fechar na placa da igreja. Né? Nós precisamos ser cuidados por uma igreja, apaixonados pela causa da igreja, mas estarmos abertos a ser a igreja de Jesus. E isso aqui é muito legal, porque isso aqui é o reino de Deus. E nós somos de igrejas locais diferentes, mas que comungamos da mesma fé. Né? Então isso é muito igreja, legal. né? Muito bom. E então aí, foi nesses 21 dias aí... Em 2019 a gente fez a nossa primeira escola de Flame School aqui em Fortaleza. E aí eu fiquei sabendo que vinha um grupo da Itália, da nossa Passo Church lá da Itália, para fazer a escola. Vinham 4 alunos, né? E eu falei, legal, que bênção. E aí chegaram esses alunos no final de 2018 para o culto da virada. Isso. Passaria uma virada do ano aqui. Então, tradicionalmente, nós temos o culto da virada, dia 31 de dezembro. Aí eu perguntei do pessoal, 31 de dezembro de 2018. Cadê os italianos? Já chegaram? Já chegaram. Inclusive, aquela ali é a Ana, irmã da Lucia, que já tinha conhecido no ano anterior. E aí eu fui lá e falei, oi, prazer, seja muito bem-vinda. Do jeito que o nosso pastor ensina, com tanto amor, que seja muito bem-vinda. Mas, gente, zero intenção alguma. Pelo amor de Deus. Eu só fui ser, né? Seja muito bem-vinda, Isso é o que ele alegria. fala, né? Eu acho que tinha uma segunda Porque olhar pra Não, você não, assim, uma mulher linda absolutamente. desse jeito... Mas absolutamente não, porque, tipo assim, primeiro que eu tava descobrindo que ela tava existindo naquele momento. Mas assim, você imagina, Itália, a menina nem fala português. Não, nada, absolutamente nada. E você Eu só também fui zero ao meu caminho. italiano. Coitado de mim. Né? Aí eu recebi tanto amor e tal. Aí ela olha pra mim e falou assim, oi. Virei de costas e foi embora, gente. Ela virou e falou, cara, eu fiquei com uma cara, tipo assim, como diz o cearense, né? Vale aqui. Meu Deus do céu. Falei, mas que italiana mais chata, né? Caramba, puxa, com tanto amor e Bem que carinho. as pessoas disseram que os italianos eram frios, né? Eu falei, tá bom, mas deixa ela aí, né? Deus abençoe. E a gente se encontra só no começo da escola, né? E ali eu começo a observar, na verdade, Ana, só que tem um parêntese nessa parte aí, né? Antes de eu viajar para o Brasil, para essa escola, veio um pastor de fora pregar na nossa igreja lá na Itália. E aí ele orou por mim e ele me entregou uma palavra. Ele me disse que nessa viagem eu teria encontrado meu marido. Uau! E que na hora que eu tivesse visto o meu marido,
eu teria sentido algumas coisas no meu corpo, como, por exemplo, meu coração ia queimar. Enfim, e quando o Samuel se aproximou e me deu o oi, eu senti exatamente o que o pastor disse que eu ia sentir. Gente, Só que naquela hora eu rejeitei, eu quis rejeitar. Eu falei, meu Deus do céu, nada a ver, um brasileiro com uma italiana. Eu disse que nunca ia sair da Itália, ia ficar lá na Itália para sempre. Não tem nada a ver. Por isso que eu tive Foi só o oi. Por isso que eu tive essa deixa eu reação. já sair daqui, isso aqui Isso. não, né? Eu nunca imaginei um negócio desse, né? Gente, Cara. vamos dar um parênteses aí, que isso é algo tão comum. Porque Deus, quando ele vai te entregar algo, ele fala antes, né? Ou quando vai acontecer algo na tua vida que é tão importante, que vai mudar a sua vida, Deus comunica isso com você. Ele comunica através da palavra, ele comunica através de pessoas, de profetas, ele comunica através da Bíblia, ele comunica através de tudo. Então, Deus comunica através de tudo. Deus, ele é capaz de usar tudo. Até os animais falarem, ele faz o animal falar. Até se uma for jumenta preciso. fala, se precisar. Exatamente. Mas a gente, às vezes, se assusta e não consegue ver, né, lá depois disso. E a gente, realmente, muitas pessoas têm esse mesmo conceito que a Ana falou aqui agora. Não tem nada a ver, eu e ele não tem nada a ver. Mas o que é de Deus, gente, ele vai fazer e vai acontecer, não precisa saber como. Olha aí o resultado hoje. Então, é interessante saber que Deus sempre vai comunicar antes de algo acontecer, né? E aí, gente? Aí depois disso? Então, aí a gente começa a escola, né? E eu já tinha passado por um relacionamento anterior. Eu sempre tive 2 sonhos. O primeiro de ser um pastor e o segundo de casar. Sempre tive esse sonho. Mas por que do casar? Porque o casamento dos meus pais sempre foi uma inspiração para mim. A minha família sempre foi o meu exemplo. Então, eu guardei isso no meu coração. Falei assim, eu quero também ter uma esposa como meu pai tem minha mãe. E eu quero ter uma família como a gente construiu. Porque eu sei que uma família forte leva Jesus para muitas outras pessoas. Uau. Leva a transformação através do exemplo, do amor. Mas, obviamente, nem tudo foram flores na minha jornada com Jesus. Eu tive meu momento de querer ser aceito pelos meus amigos e desviar dos meus princípios, abrir mão das minhas convicções para ser aceito pelas pessoas. Infelizmente, eu vivi isso. Eu sei que tem muita gente que hoje abre mão daquilo que acredita, da sua própria fé, por uma aceitação. Mas eu precisei depois descobrir, de fato, ter a revelação de que a aceitação que eu precisava eu já tinha encontrado em 2000 anos atrás, com Jesus na cruz. Então, essa revelação ela é fundamental. Mas eu passei por essa trajetória longe de Jesus. Quando eu vim para Fortaleza, então eu me reconecto com Jesus, eu tenho um encontro verdadeiro e eu passo por um relacionamento. O começo do relacionamento foi legal, mas o final foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. E faz parte de toda a minha história, que é o papo para outro dia. Mas o fato é que eu fiz uma lista de princípios que eu não ia abrir mão na pessoa com quem eu iria casar. Olha que legal, Eu não gente. coloquei uma lista de, ela vai ser morena, loira, vai ser... Não, eu fiz uma lista de princípios que eu queria encontrar na minha esposa. Legal isso, porque geralmente quem faz isso são as mulheres, né? As mulheres são Sim. mais sonhadoras em relação a isso. A Mas gente já viu aqui ver várias um histórias de mulheres geralmente que fizeram a mulheres, lista, mas homem fazendo a lista é interessante isso. Por quê? Porque eu não queria errar de novo e eu sabia que se eu encontrasse uma mulher de princípios, com certeza Deus ia nos usar poderosamente. Então, na minha lista lá estava amar a Deus mais do que a mim, amar as pessoas, ter paciência comigo na igreja e me esperar até o final, amar o corpo de Cristo. Enfim, eu fui colocando sobre família, sobre chamado, sobre o propósito, sobre pessoas, enfim. E eu fiz a minha listinha ali. E Deus usou aqueles 21 dias para eu observar exatamente a mulher que viria a ser a minha esposa. Uau. Né? E eu lembro que aconteceram 2 coisas, né? A Amor vai contar a parte dela já, mas que para mim foram cruciais, de entender que eu estava no caminho certo. Primeiro foi quando eu vi a Ana, a Ana, como falou, ela é de Nápoles, no sul da Itália, então ela tem uma cultura toda, né? Ela veio para o Brasil ainda sem saber falar tão bem português. Mas eu vi a Ana, todo mundo comia no refeitório, almoçava e ficava ali sujo. E muitas vezes eu via a Ana sozinha limpando a mesa.
arrumando o lugar. E ela, com muito zelo, cuidando da igreja. E ninguém pediu nada para ela. Mas ela fazia aquilo ali porque ela é proativa, aquilo estava no coração dela. E eu falei, uau, que coisa. Ela não é só bonita, não. Ela tem Não. umas coisas aí. Essa parte já estava bem clara para mim, né? Mas não tem nada a ver com o fato dela estar arrumando ou limpando. Tem a ver com a atitude do coração dela. Sim, é o que né? está por trás disso, né? Exatamente. Não cabe a mim isso, mas eis-me aqui para servir. Né? Para Qualquer servir, coisa. Qualquer coisa. Então aquilo ali me chamou muita atenção. E a segunda coisa que para mim foi demais, demais. Eu lembro que os italianos estavam ali cantando com o pessoal, grupos brasileiros, e passou um gaiato, e o celular dela estava aqui no bolso de trás, e puxou o celular do bolso de trás. Gente, a Ana virou uma leoa. E saiu um português que ela não sabia nem que existia dela. Aprendeu a falar português na hora. Rapidinho. E ela foi tão firme com o cara, falou assim, eu não te dei esse direito. Você não toque em mim. Esse é o meu corpo, é a minha coisa. Por favor, não faça. Ela foi tão firme, se guardando. Eu falei, gente, que isso? A Lia já estava apaixonada. Pronto, se apaixonou. Ali Gente, eu quero apanhar dessa mulher. Essa mulher é incrível. Mas porque eu pensei, cara, talvez se fosse outra pessoa, para com isso, eu não sei o quê. Não, ela foi firme porque era o corpo dela. É a coisa, sabe? Sou eu. Santidade. Ali eu vi a pureza e a santidade dela. Eu falei, ela é uma mulher de respeito. Ela se dá esse valor. Olha, achei muito legal, Meu porque Deus. primeiro ele teve aquela impressão dela, né? Oi. E aquilo fez com que você observasse ela, que mesmo que por um lado assim, nossa, que menina é essa? Mas verdade. aquilo fez com que você observasse. E Deus tinha falado com você através de outras formas, né? Você mesmo fez ali a sua listinha e você precisava observar quem era a mulher da sua vida. Ela já tinha recebido a profecia, ela já sabia, naquela hora ela já sentiu, só que fingiu que não sentiu, entendeu? Então, para você ver que Deus fala com você de diversas formas diferentes, porque Deus é especialista nisso, de ser detalhista, né? Nos mínimos detalhes, Deus vai te responder. Acho Mas tem a lindo. parte dela, né? Conta, Enquanto Ana, isso... conta. Eu também tinha minha listinha, né? Eu tinha feito minha listinha. E eu também fiquei observando ele para ver se ele se encaixava naquelas coisas que eu tinha escrito. Então, durante a escola, eu ficava observando a atitude dele com as outras mulheres, a atitude dele com a irmã, que a irmã também estava aqui em Fortaleza. Então, eu ficava observando essas coisas nele e com o pessoal, para ver se era o que eu tinha escrito, né, que Deus tinha me direcionado. E teve uma parte que, durante a escola, que ele ficou doente. E aí, o discípulo dele foi lá e disse, olha, vamos orar pelo Samuel, porque o Samuel está doente. Então, nesse tempo, ele não poderá vir para a escola. Aí eu falei, graças a Deus. Eu não queria ver ele. Eu estava rejeitando. Fugindo, eu tava literalmente. Ela orou para não ser fugindo. curada, misericórdia. Não façam isso, viu, gente? Eu estava orando para ele não ser curado. Mas, infelizmente, mesmo doente, ele foi. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Meu Deus do céu. Né? E deu certo, Deus me Deu curou e eu certo. continuei Deus lá. curou. Deus tinha propósito, era a minha cura ali. Foi. Mas a gente viveu esse período, só que eu estabeleci um padrão. A minha cunhada, a Lucia, ela estava na escola também. Então ela foi muito importante nessa jornada, porque ela sacou que eu estava interessado, e ela descobriu que a Ana também estava interessada, então ela foi me ajudando a conhecer mais a Ana. Ela foi o meio de campo. Ela E aí- começou a Mas ele, organizar. como bom jornalista, né? Aí eu comecei a aplicar meu jornalismo investigativo. E eu aconselho muito isso para os solteiros. Antes de você se declarar, dedique tempo a conhecer. Investigue um pouco mais. Né? Porque o cara já se declara, mas não sabe nada. Só, calma, respira fundo. Então eu fui conhecendo, conversando com a Lucia, fazer uma pergunta. Olha a minha pergunta. Mas aí, Lucia, lá na sua casa, como é que funciona?
você ajuda sua mãe, e a Ana também, como é que é lá na casa de vocês e tal. E eu fui começando aí ela sacou, né? E ela foi contando mais sobre a Ana, né? Obviamente. Bem, eu sou assim, mas a Como é na Ana... igreja e tal. Então foi muito legal. E eu fui conhecendo através disso também. A Lutia é mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha, é. E graças a Deus, a minha cunhada que me ajudou muito nisso. Mas eu estabeleci um padrão, que eu não iria cruzar a linha na escola. Porque eu, como diretor da escola, ela como era aluna. Né? Então, obviamente, eu tinha que respeitar muito isso. Sim. Então, durante toda a escola, eu só observei. Né? Nos últimos dias, talvez nos últimos 3 dias, Foi que a gente se eu me aproximou. aproximei para puxar um papo, para conversar alguma coisa com ela. Né? Então, passado a escola, a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Né? E a escola foi em janeiro, quando foi em março, Eu voltei para Itália. ela volta para a Itália, a gente fica pelo WhatsApp, né? No fuso horário de 5 horas de diferença, Meu Deus. conversando como desafiador. amigos. Foi muita vontade, né? Foi. É porque era de Deus. Mas em março eu entendi realmente no meu coração que a Ana era alguém que eu gostaria, né? De escrever uma história. Então eu fui bem intencional. Eu falei para ela, eu lembro que foi muito corajoso, porque eu falei, olha, eu acredito que você é a pessoa de Deus para mim. E se você topar, eu gostaria de te conhecer mais para a gente construir algo juntos. Né? Como é que foi isso, Ana, quando você recebeu já essa mensagem dele? Sim, foi mais uma confirmação de Deus, né? Daquilo que Deus já tinha me falado. Então, eu falei, tá, agora não tem mais para onde fugir, a gente está aqui conversando, as coisas já bateram, o propósito já bateu, o chamado bateu, então ele se declarou, então é de Deus e vamos embora. Porque antes disso a gente conversou muito, né? Foi, a gente passou muito tempo Conversa. conversando. E o mais legal é que eu vejo, porque o que é natural hoje, né? Hoje é natural, tipo assim, você achou a mulher bonita, o homem bonito, vai lá, se beija e aí tem um relacionamento para depois conhecer a pessoa. E vocês fizeram ao contrário, que é exatamente o certo. Porque se todo mundo fizesse o que vocês fizeram, vários casamentos aí não teriam acontecido consequências de separações e outras piores, né? Sim. Então a gente vê exatamente isso. Quando você vai montar uma empresa, por exemplo, e você vai fazer uma sociedade, você tem que conhecer esse sócio, você vai buscar conhecer aquele sócio, você vai saber um pouco mais desse sócio para ver se como é que ele foi, se já teve outra sociedade, se não teve. Quando você vai fazer qualquer coisa junto com outra pessoa, você precisa conhecer a pessoa. E por que no casamento é diferente, né? Para você casar, você precisa saber, investigar, perguntar para as pessoas próximas, ver, observar como ela age com o pai, com o amigo, porque só assim você vai conhecer de verdade essa pessoa. Deixa eu dar uma dica aqui para os homens. Eu vou falar diretamente para os homens, porque eu acho que o homem é mais assim, sabe? O homem, ele é muito do visual, né? Pelo menos eu fui assim, 99 dos meus amigos também foram assim. Você olha para uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, aquilo já desperta o desejo em você, já desperta. Eu digo que o homem, ele tem mais instinto. A mulher não, ela precisa de motivos, mas o homem, ele é mais instinto mesmo, é aquele negócio de predador, de olhar e dizer, uau, que mulher linda, eu quero essa mulher, tem muito disso, né? Só que aí a gente acaba errando muito, porque a gente acha que a beleza é o suficiente para manter um relacionamento. Quero compartilhar algo com você. 6 meses a, no máximo, 1 ano é tempo suficiente para a beleza dessa pessoa não valer mais nada para você. Ou ela tem outras coisas para agregar e aí ela vai se tornar cada dia uma pessoa mais linda, ou daqui a 6 meses, 1 ano, você pode ter casado com a mulher mais linda do mundo. Ela vai ser igual a todas as outras. Porque a beleza, quando você começa a conviver com ela todos os dias, ela passa a ser algo comum. Eu casei com a mulher mais linda da galáxia. Dei um close aqui nesse rosto. Olha aqui, ó. A mulher mais linda do mundo é a minha. Desculpa, tá? Você No pode seu achar universo, a sua. com certeza. Mas Não, essa não, é a não. minha. Né? Você me desculpa, essa é a minha. Então, assim, a mulher mais linda do mundo. Ok. 6 meses, 1 ano de convivência, ela é uma mulher normal, comum, igual a todas as outras. Porque isso é algo natural. Então você precisa ter alguém que, além de bonito, além de lindo na sua vida, linda na sua vida,
ele tem algo dentro para oferecer. Uma coisa que me chamou muita atenção, que a Ana falou assim, ó, as coisas começaram a bateram os propósitos. A gente estava alinhado para o que a gente queria de futuro. Gente, o que tem de pessoas que casam no mundo sem saber nem o que aqui querem para o futuro, como é que eu caso com uma pessoa que eu não sei qual é o objetivo de vida dela para o futuro e o meu? Ok, o meu objetivo é viajar o mundo, eu quero conhecer o mundo. Aí o outro diz, não, o meu objetivo é ter 3 filhos. Ou você tem 3 filhos ou você viaja o mundo, você não vai conseguir fazer as duas coisas. Ao E aí? mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não. E aí você começa naquele processo, não, porque isso, não, porque aquilo, e aí começa o desentendimento todo, que lá na frente, não, eu achei que era a pessoa certa, mas eu tô vendo que não é, então vamos separar. E aí começa a aparecer os divórcios, né? É por isso que tem muita gente que fala que a segunda decisão mais importante da pessoa, depois da primeira que é aceitar Jesus, né, servir Jesus, é com quem você vai casar. Eu digo que com quem você vai casar é a terceira decisão mais importante. Porque, para mim, depois de você decidir servir Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a segunda decisão mais importante é você decidir viver o chamado de Deus para você. E então, com quem você vai casar? Por quê? Porque quando você primeiro escolhe sem descobrir quem você é e o que Deus chamou para fazer, você pode ter esse choque de realidade. Aí você quer viajar o mundo, pregar o evangelho no mundo inteiro, mas você casou com alguém que deseja ser mãe de 3 filhos e permanecer na mesma nação para Não resto da quero vida. sair Se daqui, conhecer né? primeiro, né? Se você se conhece, entende o chamado de Deus, Deus vai apontar para você alguém que está alinhado com o seu propósito e vai te impulsionar a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Respira fundo, Muito observa. Olha, nós vamos agora para essa parte do casamento. E aí, como é que foi o casamento? Mas antes, deixa eu agradecer aqui a BJ Móveis, Bom Jesus Móveis. Gente, Bom Jesus Móveis é uma loja online onde você pode escolher, né, os móveis que você precisa, chega na sua casa, eles montam tudo muito rápido. E é muito bacana que eles ainda te ajudam dando uma assessoria. Por exemplo, esses móveis que vocês estão vendo no nosso escritório é tudo Bom Jesus Móveis. Eu quero agradecer, né, a Raquel, maravilhosa. Ela deu uma assessoria pra gente, ajudou a gente em tudo. Vai lá conhecer, porque eu tenho certeza que você vai amar. É verdade. Deixa eu mandar um abraço também para o pessoal da Invicto Idiomas. Não passe perrengue quando você conhecer um americano ou uma americana lindo e está falando aquele inglês fluente, você vai precisar conversar. Samuel passou perrengue feio porque ele falava italiano. Não vá fazer isso não, meu amigo. Vá para Invicto Idiomas dentro de 1 ano e... São 18 meses, 18 né? meses, Então, dentro de 18, 1 ano e meio mais ou menos, você vai estar falando fluente, vai estar pronto para começar esse seu relacionamento, conversar, sem passar nenhuma vergonha, né, amor? Exatamente. A gente Porque passa de por vergonha a essa- gente entende, A né? gente entende. É, a gente foi para os Estados Unidos, meu amigo, você tem noção não. Para Ainda pedir um bem, McDonald's, Ainda meu bem amigo, que da próxima vez isso vai mudar. E também Manu Pães Artesanais. Vocês comeram o pão, né? Delicioso. Manu Pães Artesanais, gente, é aquela receita da vovó, que você nem imagina, aquele pão recheado. Tem diversos sabores. Por isso que é bom, bem quentinho, feito na hora. Tem aquele sabor de pizza, de frango catupiry, tem Carne do vários sol. sabores. Gente, ai, é cada pão mais gostoso que o outro e vocês vão levar para casa, tá? Uau! Esse aqui é um de presente para Presentinho, vocês. olha isso. Deixa eu pegar aqui, presentinho. Comeram pra aqui um vocês. pãozinho da Manu quentinho, agora vão levar para casa. Aí olha tem só, até tá vendo? explicando como faz. Como preparar pra comer é, quentinho, tá? direitinho, viu? Pãozinho recheado Que de legal. amor. Pronto, é. Muito tá obrigado. vendo? Agora sim, agora vamos voltar para esse assunto. Estou aqui. Pronto, vocês resolveram namorar, se conheceram. Pediu em namoro à distância. E como é que foi esse momento aí? Porque vocês estavam longe um do outro. Como é que foi esse namoro, esse conhecer? Precisou acontecer algo aí, né? Cara, você não tem noção da coisa que eu precisei fazer. Por quê? Brasil e Itália. Então, obviamente, meus sogros não falam português. Então, em agosto de 2019, eu combinei tudo com a minha cunhada Lucia, que já fala muito bem português também. E nós fizemos uma videochamada com meus sogros. E eu pedi a Ana em namoro com tradução. Gente, que inusitado! Com tradução. Online, tudo Tu online. falava E ela E a- traduzia. e ela traduzia. E a Ana lá, né? Tu já entendia um pouco, né? Já né? entendia. Não, mas assim,
isso aqui, o português dela é sobrenatural. É sobrenatural É. mesmo. Até Ela o tá- sotaque é Ela pouco, tá só né? 3 Tipo, anos no Brasil, gente. Não, É. gente, e pouco 3 o anos. sotaque dela. Eu vejo É. ela falando português muito perfeito, é É incrível. verdade, é Ela verdade. fala melhor do que eu, às vezes. Mas foi assim. Só que essa história dos meus sogros me aceitarem também foi sobrenatural, né, Foi. amor? Porque os meus pais, eu venho de um lar cristão também, né? E os meus pais, eles nunca me abençoaram para namorar. Eles sempre foram essas pessoas bem reservadas, essas pessoas com princípios, que falavam que casamento, que sexo é para o casamento e que você tinha que namorar para casar, com a pessoa certa já para casar, não era só para namorar. Namorar com um, com o outro, sai Isso. testando, né? Isso. Então, os meus pais nunca abençoaram eu namorar ninguém. Mas, com o Samuel, eles abençoaram de primeira, mesmo não conhecendo o Samuel pessoalmente. Então, isso foi mais uma resposta de Deus, né? Por isso é importante a gente receber a bênção dos nossos pais, né? Eles tinham motivos, né, espirituais, como você está dizendo, para Sim. não aceitar, e também motivos físicos. Tipo assim, poxa, eu vou ficar sem a minha filha aqui para ele namorar, eles vão ter que se encontrar, como é que vai ser esse negócio? Então, eles tinham todos os motivos do mundo, mas eles foram abençoados aí por Deus por tomar essa posição, né? Isso. E eles abençoaram o nosso namoro, né? Porque a gente acredita muito na bênção dos pais. Né? E se os nossos pais não nos abençoassem, a gente não ia continuar. Meus pais nunca me abençoaram com absolutamente ninguém. Até com outra pessoa que eu tive um relacionamento, minha mãe falava, olha, eu te lembro que eu já te dei a bênção para você namorar, mas Deus não falou para mim que ela é a mulher para você. Uau. E eu carregava aquilo. E até... Por que foi agosto? Porque eu esperei Deus falar com os meus pais. Né? Minha liderança me abençoou, mas Deus precisava falar com os meus pais. Até um dia que eu recebo a ligação da minha mãe, era noite já, e ela falou, Samuel, e a Ana? Eu falei, tá bem e tal, eu tô te ligando porque Deus falou comigo. A Ana é pra você. Uau. Naquele momento eu sabia, vou casar com ela. Meu Deus. Então eu vivi esse processo, a Ana também. Então quando eu fui até os pais dela por videochamada, que recebemos a bênção, eu sabia, Deus estava dando o sinal verde pra gente. Eu acho incrível o poder, assim, a autoridade e o poder que Deus entrega literalmente aos nossos pais. A gente passou por algo muito semelhante na nossa relação, que a Lohane é de Goiânia, né? E ela estava sozinha em Fortaleza. E o pai dela ligava para ela quase todo dia, o que é que você está fazendo aí? Vem embora, sai daí. Não vai se relacionar com ninguém, você não conhece ninguém nessa cidade, o que é que você está fazendo aí? Volta para a sua terra, volta para a tua casa, a gente está aqui para te acolher, você não precisa estar aí, você está passando perrengue aí, morando sozinha. E isso era uma coisa constante, né, amor? Constante na vida dela. Ela tinha passado por uns problemas, por umas dificuldades, e o pai dela aí não é o seu lugar não, vem embora, sai daí. Relacionamentos passados. Relacionamentos passados que ela tinha vivido e que não tinham dado certo, tinha praticamente destruído a vida dela, né? Tipo assim, estava muito mal. E o pai dela mandando ela embora. Um belo dia, do nada, porque o nosso Deus é assim, do nada ele faz tudo, a terra era vazia, sem forma, e disse Deus, né? Ela recebe uma ligação do pai dela, minha filha, não vem embora não. Fica aí que Deus está mandando uma pessoa para a sua vida, você vai conhecer o homem da sua vida. Que vai cuidar de E você. ele vai cuidar de você. Que Do lindo. nada assim, ela falou, como assim, pastor? Todo dia me chama para ir embora. Não, ele falou comigo, pode ficar aí. Foi 1 semana ou 2 depois? 2 semanas depois. 2 semanas depois eu conheci a Lohane. 2 semanas depois eu conheci a Lohane. E da mesma forma, através da mãe dele também, e Deus foi avisando, porque Deus cuida, né? E o que eu acho mais interessante é, para as pessoas que não têm o costume da dependência do Senhor, isso é algo, nossa, uau! Mas isso deveria ser o normal. Porque Deus, ele é pai, né? Então, pai avisa. Igual a sua mãe te ligou, mãe, pai avisa. Os pais avisam, o pai sabe o que é melhor para o filho. E essa dependência deveria ser normal. Mas a gente ainda continua não achando normal, né? Mas quando a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra, a Bíblia não fala, honra o teu pai e tua mãe crentes. Exatamente. Para que não, honra o teu pai e tua mãe. Então tem gente que fala assim, não, mas essa é a história deles porque os pais deles eram cristãos. Na verdade, Deus, ele é um Deus de princípios. Exatamente. Então, se você honrar o seu pai, mesmo que ele não seja cristão, tem uma vida toda errada, mas se você for fiel ao princípio, Deus, até o pai, tão distante da perfeição,
para falar com você. Com certeza. A gente tem pregado muito, batido muito sobre isso também, né, amor? Sobre essa questão da honra. É impossível uma pessoa ser feliz, ter paz, ter um futuro, se ele não tem honra, se ele não tem princípio pelos seus pais, né? É um negócio difícil. Mas realmente. vamos lá, e aí, eu tô curiosa, eu tô amando essa história. Como Começaram a namorar, o pai aceitou, ficaram à distância. Quanto tempo? Quanto tempo para se Não, encontrar aí ela volta pro pessoalmente? Brasil em novembro de 19, porque Então vocês agora... passaram março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vocês passaram 8 meses só namorando por telefone, só à distância. Na verdade, a gente ficou de março até agosto como conhecendo, amigos. Em agosto, a gente oficializa com a nossa família que nós vamos começar o nosso, que nós chamamos na nossa igreja de romance real, Uau! né? Que é o nosso namoro cristão, chama romance real. E aí ela vem pro Brasil porque agora, antes ela foi aluna, e no ano seguinte, 2020, ela faria parte do nosso staff para cuidar dos alunos. Então ela volta para o Brasil em novembro de 19 para a escola de 2020. E em novembro eu preparo um jantar para ela, numa cobertura de uns amigos nossos, um negócio muito legal. O negócio é chique, viu? E recebemos uma boa ajuda, graças a Deus. Meu Deus. E ali eu peço, né, agora Oficialmente. oficialmente, ela em romance real. E a gente começa, então, a nossa trajetória juntos. Oficialmente, eu digo que foi em novembro de 2019 que a gente começa, né? E então a gente faz a escola, agora ela já está trabalhando comigo, né? E sempre buscando ser muito fiel na santidade, em pureza, e prestando muitas contas com nossos pais e com a nossa liderança. É muito importante a gente sempre estar falando com pessoas maduras para que nos ajudem também nessa caminhada, não andar sozinhos, né? Enfim, cumprir os princípios realmente de Deus, nos guardar. E nós ficamos assim. Aí foi 2020, só que tem um detalhe, agora começa o negócio a ficar mais emocionante pra gente. Por quê? Porque se eu queria casar com a Ana, eu tinha de cumprir alguns protocolos napolitanos, dos napolitanos. Tá. Da cultura italiana. Da cultura italiana. O primeiro, que obviamente faz todo sentido, é que eu precisaria ir à Itália, conhecer a família, conhecer a cultura, a comida e tudo que eu precisasse conhecer. Beleza. Então eu vou lá na CVC, consigo comprar minha passagem, parcelo até Jesus voltar. Mas o que acontece em 2020? A pandemia chega. Meu Deus! A pandemia chega. Ai. E aí, obviamente, eu não consigo ir para a Itália em 2020. Porém, a Ana e a mãe dela, a minha sogra, conseguem comprar um bilhete para o Brasil para 2021. E elas embarcam no último voo que saiu da Itália para o Brasil. Em 2020. Olha, as coincidências de Deus, Depois né? do voo delas, fecha os Fechou. aeroportos, elas já estão no Brasil. Agora elas são obrigadas a ficar aqui. Aí, em 2021, em janeiro, a gente faz o noivado aqui no Brasil. Em janeiro, final de janeiro, mais Na ou presença menos. da mãe dela. Na presença da mãe dela, com os nossos amigos mais próximos, pandemia. E aí, janeiro, passou fevereiro, março, já para ela ir embora, a gente casa no dia 3 de março de 2021 no civil. Isso foi numa quarta-feira, tá? Então anota essa data. Dia 3 de março, na quarta-feira, a gente casa no civil. Ela ia embora no dia 8. Por que ela ia embora? Porque eu precisava cumprir ainda o protocolo de ir à Itália. Olha isso. E o casamento religioso tinha que ser aonde? Lá na Itália. Na Itália. Então a gente casa no civil. E aí eu já caso meio assim, me sentindo ruim, mas casamos em quarta-feira. Na sexta-feira o cartório fecha. Deus deu graça pra gente. Deu. Na segunda-feira a gente vai na farmácia fazer o teste para elas poderem viajar. Eu estou me sentindo mal, resolvo fazer. Eu testo positivo para Covid. Que dificuldade. Porque vamos explicar aqui para o pessoal. Casou no civil, você não tinha ainda a autoridade de ser o marido dela perante a Deus e a família. Então, eles não poderiam ter relacionamento, eles não poderiam, né? Nada disso. Então, é importante a gente avisar, porque as pessoas, né, às vezes não entendem. E aí ele, meu Deus, eu quero casar com ela, eu já quero que ela seja minha esposa, e tá passando por essa situação ainda no meio de uma pandemia, que ele não pode ir lá. Como é que foi que passar Muito bem lembrado, porque pra gente
obviamente tem o casamento civil com o religioso, mas naquele momento foi o casamento civil, porque o religioso seria na Itália. Então eu não pude tomar a Ana como minha esposa e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha pra gente. Então a gente continuou esperando no Senhor mesmo casado. Então na segunda-feira a gente teste positivo, ela negativo. Na terça-feira de madrugada Eu embarco. ela embarca com a mãe. Foi a coisa mais difícil que eu vivi naquele momento. Porque eu vi agora minha esposa, ela indo embora, no meio de uma pandemia. E a incerteza de quando eu vou vê-la de Meu novo. Deus, que é Ai, isso? coração, Quando gente. eu Eu vejo de novo. senti essa É, dor que aqui é agora. isso? Eu chorei copiosamente. Realmente foi muito difícil. Foi muito Parece difícil. aquela cena de quando os soldados em filmes vão pra Uhum. guerra, É, você casa, aí ele tipo vai pra isso. guerra, você... É tipo isso. Meu Deus, você não sabe É se tipo vai isso. voltar, se Voltar, vai... Mas eu entendo também, porque a gente tentou ainda argumentar com o meu sogro e tudo, mas a minha sogra, você imagina uma europeia aqui no Brasil vindo a pandemia, como que ela estava? Ela estava desesperada para voltar para casa dela, para a segurança dela, enfim. Mas aí o que acontece? Eles chegam em Guarulhos para embarcar, fazendo uma escala em Paris, para então chegar em Nápoles. E quando elas vão embarcar, elas entregam um teste e o cara da Air France fala assim, não, esse teste não é aceito em Paris. Não aceita em Paris. Só aceita lá na Itália, mas Paris não aceita. Se você quiser embarcar, tem que fazer teste ali naquele laboratório. Se der positivo, tem que ficar em São Paulo por 15 dias. Tem que arrumar um apartamento e ficar aqui por 15 dias para depois embarcar. E nisso eu já estava me sentindo ruim, né? Eu já estava meio ruim. Então eu Bastante ruim naquele dia, né? tava. Então eu fui lá. Mas tinha dado no negativo, Tinha tudo dado certo. negativo. Eu fui lá no laboratório, eu perguntei, eu disse, se caso der positivo, o que que vai acontecer? Aí foi quando ele falou, você vai ter que ficar aqui por 15 dias e tal. Só que já pensou, eu e minha mãe não falava nada de português. Eu falava mais ou menos, ficar em São Paulo, que a gente não conhecia ninguém. Então eu pego e ligo para ele. Eu falo, olha, eu estou me sentindo muito ruim. Se eu fizer o teste der positivo, eu vou ter que ficar aqui. Aí a gente decide, conversando com os meus pais, a gente decide de voltar para Fortaleza, de pegar um Nós voo compramos a passagem para o último voo de Guarulhos, para Fortaleza. Fortaleza. Para elas voltarem. Isso. Mas você chegou a fazer o teste lá? Não fiz. Aí eu voltei para Fortaleza. Ou seja, você já imaginou que pelos meus sintomas eu vou dar positivo, então É. já vou voltar Isso. logo, já vou garantir, Porque você né? já tinha chance, pelo menos no Brasil, com aquele antigo teste, ir, né? Uhum. E aí foi quando eu voltei, a gente voltou para Fortaleza. E logo de madrugada, assim que eu cheguei, ele teve que me levar na emergência. E foi quando o médico me viu e disse, olha, não preciso fazer teste para você. Você está mais do que Sintomas, positiva. né? Sim. E já me passou. Ela fez o teste, Meu obviamente, Deus. testou Foi. positivo, mas ela chegou muito ruim. Aquela Foi. viagem foi terrível para você, Foi né? muito. Ela passou muito mal no avião. Então ela chegou direto para o hospital e faço a menção honrosa aqui ao Dr. Sandro Bandeira, que foi um anjo de Deus na nossa vida, cuidou da gente como ninguém. É um membro da nossa igreja, um homem de Deus. E foram dias muito difíceis, muito difíceis. Não foram 14, foram 21 dias que nós ficamos isolados. E a minha sogra aqui no Brasil, né? Então foram dias muito difíceis. Mas foram dias em que Deus trabalhou muito em nós também. Em que, Samuel? Na dependência. Uhum. Na dependência de Deus. Já começa o casamento aprendendo que é depender, né? Na doença, né? Na Na saúde e doença. na doença, vai logo testando Casamos isso, na saúde e já passamos pela doença. Mas a foi gente muito ri hoje, difícil. né? Meu Mas a gente Deus sabe o do céu. desespero. Gente, loucura, foi viu? muito Desesperador. desafiador. Né? Mas passado esses períodos de praticamente 30 dias, conseguimos outra passagem para elas voltarem. Então, agora, em abril, elas de fato retornam para a Itália. E aí é onde começa a nossa guerra com Deus, digamos assim, essa briga com Deus individualmente. Porque agora ela está brigando com Deus lá na Itália e eu brigando com Deus aqui no Brasil. De novo, fuso horário de 5 horas, todo aquele negócio já casados, né? E aí eu começo a falar com o meu sogro. Eu falo, olha, eu não sei quando a pandemia vai acabar. E aí explodiu a tudo terceira fechado. onda. Falei, pelo amor de Deus, quantas ondas vão vir mais? E eu já casei, por favor,
deixa minha esposa voltar para o Brasil, deixa a gente começar a nossa vida e quando tudo se restabelecer, a gente vai para a volta. Itália, faz um casamento aí, tudo. Ele falou, Gente, e uma pausa só para eu falar. Eles honraram literalmente os pais. Literalmente. Que coisa linda. Ela poderia ter dito, não, pô, tô casado, eu vou Mas embora. de maior, existe Sou de uma maior, tô honra. casado. Mas isso é muito bonito da parte de vocês. Eu, E sinceramente, existe uma admiro bênção muito especial isso. sobre isso, assim, eu acho. Por isso vocês carregam isso naturalmente. porque- Ela honrou pai e mãe, você honrou pai e mãe, honrou sogra e sogra, e acima da honra, a questão também de todo respeito, de dizer assim, por favor, né? Você podia ter dito, não, eu tô pedindo, não, é um direito meu, ela é minha esposa, tá casada comigo e eu quero a minha esposa. Mas não, você foi lá, por favor, me ajuda, né? Tipo... Porém, o meu coração começou a inclinar para o lado errado. Como assim? Por quê? Porque eu comecei a me indignar, Sim. né? Falei, poxa, é minha esposa, né? O cara tá fazendo o Humanamente jogo duro. justo, assim, na né? cabeça Não faz o humana. menor sentido. E ela já, assim, extremamente triste, sem ter perspectiva de volta. E quanto mais eu tentava, mais o coração dele se fechava. E eu apelei para a Suprema Corte Eclesiástica da Igreja. Falei com nossa liderança internacional, por favor, me ajuda. Mas até com eles, quanto mais a gente tentava, mais o coração deles fechava. Eu falei, Deus, que é isso? Como é que pode? Esse cara não entende, eu já casei, deixa a mulher... E aí, no auge da minha indignação, da minha luta humana para trazê-la de volta para o Brasil, veja, nós tínhamos honrado, mas nesse momento... Eu pequei, eu errei, porque eu comecei a olhar mais para o natural do que para o princípio. Nesse auge da minha crise pessoal, Deus fala comigo. E aí eu estou ali em casa e o Senhor me lembra de uma visão que Ele me deu antes da nossa história começar. Antes da nossa história começar, eu estou orando no meu tempo sozinho com Deus, ajoelhado no meu sofá, e a minha visão se abre. E eu me via na porta daqueles aviões de paraquedas, que o pessoal salta de paraquedas, e eu pegando aqui para saltar, e eu olhava, eu não tinha paraquedas, mas eu ouvia, pula, pula. Eu não tenho paraquedas, e a visão era muito clara. E eu pulava. E o próprio Deus, naquela visão, se tornava o meu paraquedas. Essa visão volta para mim naquele momento, e Deus fala para mim, você lembra disso que eu te mostrei? Eu falei, lembro. Eu falei assim, e Deus falou para mim, essa é a hora de você pular. Eu falei, mas como assim? Pular para onde, né? Fazer o Por quê? que eu vou pular? E aí Deus falou para mim, é agora que você vai viver por fé. Porque não é pelo que você vê no natural, mas é pelo que você vive no sobrenatural. Meu Deus. E ali aí eu falei, é isso, é o sobrenatural. Eu preciso viver o sobrenatural mesmo em meio à crise. Aí foi a segunda que Deus me deu bem no meio dos peitos. Deus falou para mim, mas para isso, você precisa arrepender. Eu falei, arrepender? De quê? Eu tô vendo tudo, olha o que eu fiz até agora. O que precisa arrepender? Deus falou para mim, você precisa arrepender por não honrar o princípio da submissão e da honra aos pais da Ana. Porque você tem um compromisso de ir até eles. Aí eu falei, meu Deus, eu pequei. Eu estou querendo fazer do meu jeito. Estou querendo fazer da minha forma. Mas eu preciso viver o princípio da honra. Porque quando a gente vive os princípios, Deus age em nosso favor. É muito sério isso, gente. Uma vida de princípios é uma vida de sucesso. Eu me arrependi tanto diante de Deus. E eu liguei para os meus sogros e eu pedi perdão. Falei, me perdoe. Eu estou querendo fazer do meu jeito. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou aí na Itália e eu vou viver toda essa experiência e vai ser uma bênção. Ele falou assim, mas como? Não sei. Deus vai fazer. Esse ponto da história, para a gente, é muito emocionante. Porque do dia que eu arrependi e que eu inclinei meu coração a obedecer, contaram-se 10 dias. Nesses 10 dias, a Itália abre um asterisco na legislação que agora diz no asterisco, fronteira aberta para estrangeiros legalmente casados. O que aconteceu? A gente casou, tinha casado no civil em março. E 2 dias depois o cartório fecha. O Senhor nos faz casar no civil. Beleza. A fronteira se abriu, mas e agora?
de repente surge promoção na TAP. Ida e volta Fortaleza-Roma. Por quanto? R$ 2.500. Você não vai ver isso mais nunca na sua vida. Meu Deus do céu. Deus deu a passagem. Mas como eu vou comprar no dia seguinte, o meu cartão abre um limite para mim. Abre o limite do valor da passagem. Eu compro e no 10º dia eu piso em Roma. Caraca! Ele pulou, literalmente. Deus Ele do céu. literalmente foi, mas como? Eu não tenho paraquedas? E Deus, né, colocou ali. Meu Deus. Literalmente, gente, que história. Não Muito existe bom. coincidência, assim, quando você depende Muito do bom. Senhor. Chegou lá. E aí? Aí você acalma. Hora dos comerciais, aquela hora da novela que tu tá assim. Na ai, melhor parte, né? O plim plim. não, eu tô assim, encantada. Eu me emocionei aqui, de verdade. Olha, eu tô me sentindo num filme. Não vamos falar de Hollywood, da Itália. literalmente, ei amor, é literalmente o que ele falou, né? O romance real, tá vendo? A gente acha que só tem isso em filme, novela, que a vida é real, filho. Mas vamos aqui agradecer, gente, o Puro Açaí, que tá sempre com a gente, aquele açaí de verdade. Ó, eu sei que ele é do Pará, então ele conhece o açaí de verdade. Esse é o único que é puro aqui no Ceará e assim, no Brasil você vai encontrar em outros cantos, né, do Brasil, que é o Puro Açaí. Gente, a gente é apaixonado, já conhece essa empresa há 10 anos. Eles têm uma fábrica linda no Pará, cheia de açaí para trazer, assim, energia e tudo que o açaí traz de bom para nossa saúde. Dê uma olhada. O açaí que você toma aí na sua casa é plantado, cuidado, colhido por eles para a fábrica direto para a sua mesa, viu? Vamos dar uma olhada? Olha aí. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. E claro que a gente tem presente para vocês sorrirem Uau! à vontade. Vai matar a saudade do açaizinho do Pará, tá vendo aí? Eu já tô Eu amo sorrindo. açaí. É verdade, ela ama açaí, Eu amo gente. açaí. Impressionante. Coisa boa. Tem açaí lá na Não Itália? tem. Não tem? Não tem. Olha aí, uma Conheceu aqui grande no Brasil. oportunidade. Conheci aqui no Vamos Brasil. levar um puro açaí agora para a Itália, né? Para Nápoles. Já né? tá indo, né? Para vários cantos. Gente, aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Ian e agradecer a Lima Marinho. Lima Marinho é proteção, seguro financeiro e de vida para você e para a sua família. Verdade. Ligado à Prudential, faz um trabalho incrível, que é sensacional, com incrível, cuida da nossa casa, da nossa família, e eu sempre costumo falar isso porque é muito importante. Sabe esse seguro de vida que você paga, e um dia você para de pagar e perde tudo que você pagou? Lá é diferente, meu amigo. Com a Prudential, você tem um prazo de 10 anos para pagar. Com 10 anos, o seu seguro está quitado, você está assegurado o resto da vida, não precisa mais pagar. Ou, se você preferir, você pode resgatar o seu dinheiro de volta corrigido, como se fosse uma poupança forçada para você. Você está protegendo a sua família e ainda tem um dinheiro garantido. Eu vou usar para o meu filho, para uma faculdade, para comprar um carro para ele, o que quer que seja, você consegue resgatar seu dinheiro de volta. Então, Ian, um beijo para você. Obrigado por abrir a nossa visão para isso e por cuidar da nossa família também. E não podemos deixar de falar, já que a gente está pensando também aí no futuro, né? O futuro para você ou o futuro para o seu filho. Você sabe que conhecimento liberta em todas as áreas, É verdade. né? E a Uninta, gente, é uma faculdade cristã que tem o futuro pra gente, para o seu filho. Você vai estar aí numa faculdade onde tem princípios e agora dentro dessa faculdade que tem diversos cursos, também tem medicina. Você já conhece a faculdade aqui de Fortaleza? A Uninta é outro nível. Dá uma olhada. Se você busca um lugar que possa equilibrar o seu tempo entre estudos e trabalho, você acaba de encontrar. Hoje eu vou te apresentar a Uninta Fortaleza. Vem comigo. A Uninta Gestão e Negócios é equipada para oferecer a melhor experiência educacional, contando com salas de aulas modernas, onde o conhecimento é compartilhado de forma dinâmica.
Os salões Pleiades e Marte são espaços versáteis para eventos e práticas que simulem situações do mundo dos negócios. O anfiteatro e um auditório são perfeitos para palestras e seminários que trazem insights valiosos. A biblioteca é o refúgio ideal para os seus estudos. O laboratório de informática está equipado com tecnologia de ponta. E entre uma atividade e outra, nós temos o nosso espaço de convivência com restaurante. Aquele espaço ideal para você descansar, fazer conexões e, quem sabe, aquele network. Localizado em uma área estratégica, no Parque do Cocó. Na Uninta Gestão e Negócios, você encontra uma gama de cursos para alavancar sua carreira, como gestão financeira, gestão de turismo, serviço social, recursos humanos, processos gerenciais, marketing, logística, ciências contábeis e administração. Meu amigo, nós sabemos que conciliar estudo e trabalho não é fácil, principalmente para nós que somos empreendedores. Pensando nisso, a Uninta fez horários especiais para a gente, no turno da noite e também nos finais de semana. Já pensou se quando eu comecei os meus negócios, eu já tivesse essa oportunidade e toda essa estrutura? Uau, teria sido incrível. Então é isso, gente. Você conheceu aí essa faculdade incrível que está nos apoiando também nesse projeto do Até que a Morte Separe. Mas vamos voltar para a história deles, porque eu estou curioso também, como para foi? saber como foi essa chegada desse homem na Itália, meu Deus do céu. Depois de vários detalhes que sabe deu certo. Sabe quando você está assistindo uma série ou uma novela, aí chega na última parte, diz assim, pausa, amanhã continue. Você fica naquela coisa. Eu estava do mesmo jeito aqui esperando para saber de vocês. E aí, chegou na Itália... Depois, no 10º dia, eu fiz em Roma, finalmente, minha primeira vez na Europa. E eu não postei nada, não falei pra ninguém. Eu simplesmente cheguei lá, fiz um story com ela e escrevi: já ouviram falar no De Repente de Deus? E o pessoal, o que é isso? De vir ontem, tá na Europa. E quem foi me pegar no aeroporto? O sogro. O meu sogro. Uau! E eu tava assim, né? Meu Deus. Mas, gente... ele me quebrou em todos os sentidos de dentro, porque Deus tinha preparado um segundo pai para mim, né? O nome dele é Antônio, e eu me senti tão amado, tão amado, tão amado. Foram 20 dias que eu fiquei ali, e foram 20 dias que o Senhor me mostrou como eu poderia ser amado por uma outra casa, por uma outra família, por aquela que seria a minha família, né? Minha sogra Mima e o Antônio, meu sogro, que hoje eu os considero meus pais também, me trataram de jeito que eu nunca tinha sido tratado, né? E ali eu conheci a cultura napolitana, né? Que eu descobri quão divertido era. Eu brinco que no primeiro dia que eu estava lá hospedado na casa dos pais dela, estava no outro quarto, aí eu acordei uma manhã e tava uma gritaria. Eu falei, meu Deus, eles estão brigando e é por minha causa. Eles devem estar com raiva de alguma coisa que eu fiz. Aí eu fui descendo devagarzinho para descobrir o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá... só tava conversando. Eles estavam conversando normalmente, porque eles são assim. Só vai descobrir quem for lá. Já que eles são meu parente. Amor, aí eu descobri, eu sou italiano. Eu tenho certeza, só pode. Você fica dizendo, vocês são grossos, não sei o quê. Não, eu sou italiano, é porque o meu jeito de falar é esse. Gente, agora de verdade, eu não consigo olhar. Fala sério, amor, olhar pra Ana e imaginar essa mulher falando alto. Porque ela quase não abre a boca pra falar. Ela é aqui, delicada e tudo. Mas, Ana, eu queria saber como foi o seu sentimento. Quando isso tudo aconteceu, você estava esperando, assim, até mesmo o fato dele realmente ter enfrentado esse desafio para estar lá por você, entendeu? Sim. Esse processo foi muito difícil, foi muito doloroso, né? Foi um processo onde realmente... eu fiquei muito triste, quase cheguei a ter uma depressão, né? Porque a gente estava casado, longe, e a pandemia e tudo fechado, e não sabia quando eu ia rever o Samuel, então foi um processo muito difícil. E foi quando também eu comecei a fechar meu coração para os meus pais. Então, juntos nós tivemos que voltar lá, pedir perdão, mas ver a bondade de Deus e a misericórdia de Deus agindo, e ele chegando na Itália para poder cumprir aquilo que ele tinha falado para os meus pais, tinha se comprometido com os meus pais, foi
muita gratidão. Eu senti muita gratidão para com Deus, né? Porque foi Deus purinho. Não tem outra explicação a não ser Deus. Porque no meio de uma pandemia, no meio de um caos, tudo fechado, Deus foi lá e foi abrindo portas. Abriu literalmente uma brecha ali na porta para vocês. Abriu uma brecha para ele poder chegar e ter ele lá perto e ele conhecer a minha família, conhecer a minha cultura. Isso foi muito bom, né? Porque eu tinha já vindo para o Brasil, já tinha passado um tempo aqui no Brasil, já tinha conhecido um pouquinho da cultura brasileira, mas ele ainda não tinha tido essa experiência de conhecer a cultura italiana, de conhecer a minha família. Então foi muito bom. E eu acho que a legal, que mulher legal. também, ela sente isso, assim, ela sente esse desejo de ter uma pessoa, né, ao lado dela, um homem ao lado dela, que vai estar naquele momento enfrentando tudo, né, Sim. para estar próximo, enfrentando todos os desafios para protegê-la. Então, nesse momento, eu acho que você também deve ter sentido isso. Poxa, realmente ele é o homem certo para mim, né? Ele enfrentou tudo isso, não desistiu, e ele está aqui hoje porque ele realmente me ama e ele é a pessoa certa que Deus preparou para mim. Então, foi muito Muito bom, Deus, muito meu bom. Deus. Foram 20 dias maravilhosos. Tem algo em comum na nossa história. Eu também passei por algo parecido. No dia que eu fui pedir ela em casamento em Goiânia, o pai dela estava com uma peixeira desse tamanho, amolando para cortar uma picanha. E eu olhei e falei, bem, eu vim aqui, na verdade, para pedir a sua filha, e ele pode continuar. Eu digo, não, depois eu falo. Termina de amolar a faca e ele passando a faca assim. Foram 3 dias de churrasco quando eu cheguei em Goiânia, ininterruptos. Era café da manhã com churrasco, almoço com churrasco, jantar com churrasco, não era? um parênteses. Gente. Em 20 dias ele engordou 7 quilos. Estou dizendo que tem algo em comum entre a nossa história e toda vida que eu vou para Goiânia, no mínimo 5 quilos a mais. Primeira vez de um brasileiro na Itália, 0 maturidade. Absurdo. Lá a gente tem 4 pratos, né? A entrada. O primeiro prato, o segundo prato é sobremesa. É isso, cara. E a nona, que a nona é a a avó em italiano, né? E ela não deixa você parar de comer. Eu falo, não, obrigado. Ela, que pecado, come. Não tinha como, eu não podia fazer satisfeita, né? Comi mesmo. Muito bem. Mas nunca mais, né? Meu Pelo Deus. amor de Deus. De tudo de lá, fora esse lance de falar alto e tal, de expressivo, de tudo, o que foi que mais chamou a atenção da cultura dela? Tipo assim, gente, isso daqui é bizarro, é surreal. Tem alguma coisa assim? A característica que eu mais noto deles, do napolitano, é a alegria. Eles são muito alegres. Eles são os brasileiros da Europa, os argentinos da Europa, porque você sabe que o Maradona foi o que conquistou os 2 títulos nacionais do Napoli. Então tem Maradona pintado em todo lugar de Nápoles. É um negócio Sério, absurdo. cara, Eles que são legal. muito apaixonados pelo futebol, são muito torcedores. E eu, como bom flamenguista que sou, graças a Deus, me identifiquei super. Agora eu sou Nápoles também. Então eles são muito alegres. Eles amam aquela mesa com a família inteira e conversando. O almoço dura horas ali. A conversa. E eles são capazes de não falar uma palavra com a boca. Esse negócio da coxinha é a pura verdade, gente. Ele faz isso aqui e vários outros gestos que é impressionante. Mas eles são muito, muito alegres, né? São muito família. Mas eu gosto de frisar, né? A Itália do Norte e a Itália do Sul são 2 Itálias, né? Então, se você for para o norte da Itália, que só conhece Milão e outras cidades mais, você vai ver uma outra coisa. Roma é o meio. E Nápoles Literalmente outra cultura, outra Sim, forma outra de ser, cultura. né? Mas a gente viveu toda essa emoção, só que eu precisei voltar pro Brasil, né? Mas E não eu teve falei, casamento lá? Não. Gente, peraí, eu achei que vocês tinham casado. Como assim? Mas lembra do acordo? Eu precisava, antes de casar... Conhecer a Conhecer. Ué, mas cultura, conheceu, família. agora casa, não? Não. Voltou pro Brasil Teve e ela que ficou lá voltar de e eu novo. tive E que ela ficar ficou, lá. Não, aí eu já não aguentava mais. Aí eu pecava, eu ia trazer ela à força comigo. Por isso que não era você, Por isso era que não era ele. eu, por isso que não era eu, é verdade. Porque Deus só dá aquilo que você consegue suportar. Como diria minha mãe, Deus não dá asa à cobra, né? É claro que quando a gente olha friamente, quem está assistindo a gente fala assim, não, mas aí também já foi besta Já é demais, né? Na verdade, qual o problema, muitas vezes, da gente é não conseguir compreender a cultura do outro, tá? Então, muita gente que às vezes fala assim, eu tenho um chamado para tal nação.
e vai, se frustra e às vezes volta, é porque a pessoa não conseguiu imergir na cultura. Então, uma coisa que eu precisava entender muito claro é a cultura italiana é diferente da minha. Então, o casamento para o napolitano é outra coisa do que o casamento para o brasileiro. Então, eles têm toda uma cartilha a ser cumprida. Um ritual ali, né? Um passo a assim, passo. Eu vou brigar, pelo amor de Deus. Já sabia ali eu que já era tava de vendo Deus. toda aquela novela da vida real. Sim. Agora, Deus falou para eu pular e eu vou viver o sobrenatural. Então, eu cumpri a primeira etapa. Aquela despedida lá no aeroporto de Roma Ai, foi muito sofrido. terrível, de novo. Mas eu voltei para o Brasil. E aí eu tive junho, julho e agosto, porque o casamento estava marcado para setembro. Samuel, como que conseguiu outra passagem? Lembra que eu falei para vocês que eu não tinha conseguido viajar em 2020? A passagem de lá resgatar a serviu. passagem Uau. para setembro, Uau. que foi liberada 3 dias antes de eu Antes embarcar. Foi emoção até o fim, gente, até o fim. Mas Eu já tinha dado Casamento um troço. marcado, mas eu não sei se eu cheguei para Aham. casar, né? Literalmente isso. Meu literalmente Deus isso. do céu, é emoção Mas demais. esses 3 meses eu consegui juntar o resto de grana que eu consegui. E aí eu lembro que a gente eu volto para a Itália, né? A Ana ficou lá, também ela aproveitou para trabalhar e conseguir levantar recursos. E quando eu chego na Itália, gente, tem toda aquela recepção, uma alegria toda, agora já vindo para o casamento. Literalmente vamos casar, graças a Deus. Cheguei aqui e aí a gente foi pro quarto e nós pegamos todos os nossos recursos. Eu consegui juntar 10 mil reais. Foi tudo que eu consegui juntar. Foi 10 mil reais. Isso, transformando em euro. O Deu euro tava 1.500. O euro tava 7,32 naquele O período. euro estava 7,32. Não dava para tu ter ido para lá, juntar em euro e trazer para cá, não, Samuel? Todo mundo fala assim, mas que beijo, era melhor ter vindo. Enfim, todo mundo tem vários argumentos que poderia ter sido Mas feito. não pôde, Bom, tinha que a gente estava cumprir. cumprindo uma palavra. E eu sei que todos os argumentos fazem muito sentido, né? Juntar o euro, voltar, enfim, mas a nossa história foi essa. E hoje eu falo com tranquilidade isso, né? Mas naquela na época, fiz vários questionamentos. E aí, juntamos os 1.500, mais 1.500 que eu tinha juntado, dava 3 mil euros para o casamento. Vamos lá. Quanto é o fotógrafo? O fotógrafo é 900 euros. Porque tinha que ter tudo direitinho, né? Tinha- Tinha que ser o casamento, a cultura napolitana. Então tinha que Como ter era? carro O para carro levar a específico da noiva. Tinha que ter maquiagem, vestido, sapato, Com 3 mil euros. fotógrafo, buffet, convidados, enfim. Gente, pelo amor de Tinha que Deus. ter tudo isso, Tudo tinha isso. que cumprir tudo isso. E também eles fazem uma festa no dia do casamento, Que só a noiva participa. só a noiva participa, com a vizinhança. É como se fosse a despedida dela de Isso. solteiro, que a O gente noivo chama não aqui, né? participa, fica esperando, tem a festa, depois eles pegam a noiva e levam pro lugar do casamento. E um detalhe, lá cada um paga o seu. Graças a Deus. Graças. Pelo menos essa É cultura cultura. aí foi boa. É cultura. Lá, se você não for no casamento italiano, você vai pagar a sua entrada. Menos mal. Gente, a gente foi distribuindo o dinheiro. No final, sobrou uma nota de 100 euros na cama, assim. Eu comecei a chorar. feito uma criança. Eu chorei. O milagre da multiplicação. Não, veio assim, tão forte de mim. Não, porque tinha acabado o dinheiro todo, pagando só o que precisava pagar. E sobrou 100 euros. Eu não tinha nem casado ainda. Ainda tinha não sei quantos dias pela frente. Entendi. Eu falei, meu Deus, todo o dinheiro que eu juntei foi embora em 2 minutos. Meu Deus do céu. Aí ela começou a chorar do outro lado também. E enquanto estava chorando, Deus falou de novo comigo. E a pergunta que Deus me fez foi, com quantos euros você quer voltar para o Brasil? Meu Desse jeito, Deus pá! do céu. E do outro lado, eu estava chorando também. E Deus me fez a mesma pergunta e eu pensei numa quantia. Só que eu não falei para ele. E aí foi quando ele pensou e aí ele me fez essa pergunta. Amor, com quanto você quer voltar para o Brasil? Aí eu falei, com 1.000 euros. A gente só tinha 100. A gente ainda tinha um tempo para passar lá na Itália, como que a gente ia voltar com 1.000 euros pro Brasil? Nem tinha como. Eu falei, eu também, 1.000 euros. E vamos aplicar fé, que vai ser uma realidade. Gente, a gente foi. No dia do casamento, 3 filhos de Deus não pagaram. Ou E aí? seja, a gente tinha 100. Já ficou com menos 200. Aí, na hora, depois da cerimônia, chega o responsável pelo espaço lá e fala assim, ó, a gente tem uma taxa
de som. Eu falei, não, mas a gente trouxe o som. Não, é uma taxa do som. Para as ondas sonoras navegarem pelo espaço, tem que pagar uma taxa. 350 euros. Não, cara. Já começou a me dar uma coisa ruim assim. Amor, nós não vamos mais voltar com 1.000 euros, nós vamos voltar devendo 1.000 tava euros. com menos 550. Você imagina a aflição que estava no meu casamento, irmão. Meu casamento. Mas, gente, aí... E naquele dia estava chovendo muito e o nosso casamento ia ser um jardim, então tudo aberto. E naquele dia só O buffet ligou chuva. pra você, né? O buffet ligou para mim e falou assim, olha, a decisão está nas tuas mãos. Você quer casar debaixo da chuva ou você quer adiar? Aí eu falei, não, eu vou casar hoje. Aí eu falei, chover o tanto que quiser. pode permanecer que eu vou casar hoje. Aí foi 1 hora antes do casamento que parou de chover. Só que o céu estava tudo fechado, cinza, não estava aquele dia bonito. E ela entra. E eu preciso ressaltar uma coisa. Eu não tinha nenhum amigo ou familiar meu naquele dia. Sozinho. Eu Ele estava tava sozinho, porque só eu podia entrar na Itália, porque eu era legalmente casado. E aí, Cara, que a louco. Ana, Que parece ela- história de filme mesmo. gente, a live do nosso casamento tá no meu Instagram. O pessoal Eu vou pode assistir acessar essa lá. live, certeza. Eu vou assistir essa Tem live. que ter, por isso o livro tem que lançar esse livro. É, Quem quiser, tá lá no meu Instagram, @SamuelAzaf. Aí, a Ana entra e enquanto ela entra, Deus fala comigo. Eu me emociono muito porque foi muito forte. Foram 3 palavras de Deus e a última foi ali, no altar. O céu estava cinza, a Ana estava entrando e eu viro para trás porque ela tinha que fazer um percurso e eu olho só os italianos. E eu falei para Deus, Deus, eu estou vendo o dia mais feliz da minha vida, o meu segundo sonho. E eu não tenho a minha mãe aqui, eu não tenho meu pai aqui. O meu sonho era ter a minha avó Ana no dia do meu casamento. E eu estou casando em terra alheia. Naquele momento meu coração se encheu de tristeza, porque estava vivendo o melhor dia da minha vida sem a minha família. E na hora, Deus falou comigo de uma forma tão forte, que é como se nada mais existisse a não ser a voz de Deus. Eu não sei descrever como foi aquele momento. E Deus bradou dentro de mim. Ele falou assim, e eu te trouxe aqui para que você soubesse que eu sou mais do que suficiente. Eu sou o El Shaddai. Aquilo ali para mim foi a maior revelação da pessoa do Espírito Santo que eu tive. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso consolador. Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. E naquele dia ele falou para mim, eu sou tudo que você precisa. Eu sou mais do que suficiente. Você está em terra alheia, você está longe da sua família, mas você só precisa de mim. Gente, o meu coração se encheu de uma presença de Deus, de uma fé, de uma alegria tão grande. E pode parecer mentira. Quando a Ana chega no altar, aquelas nuvens se dissipam, o sol aparece e nós casamos debaixo de um sol tão lindo, tão glorioso, né? E nós começamos o nosso casamento adorando a Jesus, com uma música italiana que marcou muito a minha vida, que fala sobre estar aos pés de Cristo, que é o lugar mais alto que a gente pode estar. E a presença de Deus envolveu aquele casamento. E passamos aquelas dificuldades, foi difícil para mim, mas até o último minuto que permanecemos naquele buffet antes de ir para a nossa noite de núpcias, chegaram pessoas que nem foram convidadas com uma oferta para a gente. A gente saiu dali com tudo pago. Pessoas que nem foram convidadas. Tios que não iam poder chegar, chegaram, estou passando aqui e toma aqui um presente. E Deus supriu toda a nossa necessidade, porque Ele é mais do que suficiente. Ele é um Deus de honra. Ele é um Deus que move céus e terra. Ele é o Deus do sobrenatural. E realmente, o justo viverá pela fé. Eu não sou, nem Ana, nós não somos as pessoas mais fervorosas, estamos aprendendo todos os dias. Mas a nossa história nos levou para esse lugar.
de depender, de acreditar no sobrenatural de Deus. E nós fomos na nossa noite de núpcias. Eu confesso a vocês que eu estava aflito ainda por conta da falta de recursos. A gente só tinha conseguido pagar a dívida que a gente tinha. Não tinha mais dinheiro para nada. Quase a gente atropelado lá na estrada, mas a gente aproveita aquela noite ali e desfruta. Nós chegamos 5 horas da manhã no hotel, desfrutamos da preciosidade do casamento, voltamos para Nápoles correndo, que tinha que fazer o teste de Covid para poder embarcar para o Brasil. Mas qual foi a pergunta que Deus me fez? Com quanto você quer voltar para o Brasil? E até algumas horas antes da gente ir para o aeroporto, nós tínhamos nas nossas mãos 1.240 euros. Uau. Deus é mais do que suficiente. Ele nos deu muito mais do que a gente pediu. Nós não voltamos com as mãos vazias. Deus nos deu tudo e um pouco mais. Uau. E nós voltamos para o Brasil com a lição maior das nossas vidas, de entender a suficiência de um pai de amor, que nunca vai deixar a gente sozinho. Porém, com a lição de que esse pai de amor também se move pela obediência dos seus filhos. E é essa a nossa história, e tudo que a gente viveu, difícil, né? Hoje falar é fácil, mas aqueles dias foram muito difíceis mesmo. Cada um tem sua história, essa é a nossa. Mas Deus não muda. Deus não muda. Se nós nos movermos em fé e obediência, Ele vai nos aprovar e Ele vai se mover em nosso favor. Sabe, eu quero deixar uma fala muito específica, que quando Jesus diz: quem obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Esse versículo nunca fez tanto sentido para mim. O que prova o nosso amor a Deus não é só a gente falar dele. Não é só a gente postar as melhores coisas no nosso Instagram, ou usar uma camisa cristã. O que prova o nosso amor por Jesus é a nossa obediência. E eu estou longe de ser o filho mais obediente. Nós estamos longe disso. Mas o que nós queremos todos os dias é sermos cada vez mais obedientes, porque a gente provou da vitória da obediência, né? Nossa, tô impactada na situação de gente, eu emocionei do início ao fim, tô impressionada. Já fez eu chorar, Olha, mesmo eu já tô conhecendo imaginando a história, eu compraria o livro só pra ter. Eu já tô imaginando, o filme, eu acho que a gente tem que fazer um filme dessa história aí, meu amigo, o romance, e o nome do filme já existe, é o Romance Real. O Romance Real, literalmente, é o filme, o Romance Real. Meu Deus, e como é lindo a gente ver o agir aqui de Deus, enfim, eu tô impactada, muito obrigada, assim, de verdade, por vocês abrirem o coração, contarem essa história pra gente, porque eu tenho certeza que, assim como edificou muito a nossa vida, vai edificar muitas das pessoas que estão nos assistindo. Por isso que a gente fala para as pessoas compartilharem, né, amor? Porque essa história tem que chegar aos 4 cantos desse mundo, todo mundo tem que ouvir uma história como essa para ser obediente. Existe a graça em ser obediente, né? E a obediência te mantém na bênção. Então, se hoje eles estão ainda bem, tudo que eles continuam obedientes, vai manter você na bênção sempre. Então, parabéns, de verdade. Fiquei muito impactada. Você nem imagina, sabe, Samuel, o quanto que esse testemunho, o quanto que essa história de vocês hoje impacta, por exemplo, a nossa vida. É verdade. A gente traz casais aqui para falar no podcast. E eu tenho dito para as pessoas que essa é a nossa maior faculdade. A gente hoje faz 2 pós, 2 especializações em terapia familiar, terapia de casal, mas nada ensina mais a gente do que isso aqui. Porque esse momento a gente vê na prática Deus agindo na vida dos casais e isso serve muito de inspiração para a gente, como a gente tem crescido com esse podcast. E o que você traz para a gente hoje sobre a dependência, sobre confiar de que Deus é mais do que suficiente, isso fala diretamente com a nossa vida e com a nossa história de hoje. Para o tempo de hoje. A gente abandonou tudo que a gente tinha para viver tudo que Deus tinha para a gente. Para depender, exatamente. E não é fácil você largar carreira profissional quando você está bem financeiramente, quando você está estabilizado.
E aí eu lembro da história de Pedro, quando Jesus chamou ele para caminhar com ele tinha acabado de fazer a maior pesca da vida dele, chamou ele na abundância. Porque se o cara não tem nada e Deus diz, vem, ele diz, eu não tenho nada mesmo, não tenho o que perder, eu vou. Mas Deus não chama desocupado, Deus não chama quem não tem nada. Deus chama quem está ocupado, Deus chama quem tem alguma coisa. Ele fala para o jovem rico, vai lá, vende tudo e volta. Porque ele sabia onde estava o coração dele. E foi isso que Deus pediu para a gente. Ele falou, quero o coração de vocês. Vocês me louvam, vocês vão na igreja, vocês me adoram, mas eu quero o coração de vocês. Onde é que está o coração de vocês? O meu estava na música secular, o dela estava dentro de uma TV. Deus diz assim, ó, isso daí não é o Deus de vocês. O Deus de vocês sou eu. Vocês precisam vir para mim. E como a gente tem amadurecido, sofrido com esse processo, como você falou, não é fácil, né? A gente tem pago um preço realmente por isso. E aí hoje, Deus olha para mim, para a Lohane aqui, através da vida de Samuel, e diz assim, eu sou El Shaddai. Eu basto para vocês. Vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã, porque sou eu que vou suprir. Você falou hoje, você veio nesse podcast e hoje, a primeira coisa que Deus disse, você vai lá mandar um recado meu para eles. Verdade. Ponto. Não sei se você viu, mas na hora que você estava falando, eu chorava junto com você. Porque você falava o que Deus tinha falado para você e eu ouvia Deus falando para mim através da sua vida essa história. Então, muito forte, muito impactante. Obrigado, de verdade, por testemunhar, por compartilhar isso e edificar, aumentar a nossa fé, né, amor? Tô emocionada. Tô emocionada, mas vamos fazer o seguinte, amor. Vamos também agora saber, casou e aí foi tudo a mil maravilhas, a gente vai ter que entrar na intimidade deles agora, né? A pessoa aqui chorando, mas querendo saber da intimidade de vocês, porque tem que acontecer esse momento. Mas muito obrigada, de verdade, viu? Vamos lá? Bora. Partiu? Antes... Ai, ainda tem um negócio que eu tinha esquecido, gente. Antes, vamos aqui agradecer a Pharmavi, porque momentos de intimidade entre homem e mulher, vocês já sabem que são casados, tem aí a bênção do casamento, e o sexo dentro do casamento é uma bênção, é necessário, e para ajudar vocês a terem esses dias mais felizes, a Pharmavi preparou algo especial, tanto para o homem para a mulher, que é o Libivi. Olha isso, tudo gente, natural que vai ajudar vocês a terem uma melhor qualidade de vida e de amor. O Libivi, ele não só vai aumentar a disposição para o amor de vocês, como ele tem vários outros benefícios, é tudo natural, é um suplemento natural da Pharmavi. Nós usamos diariamente Libivi, por isso que nós somos tão felizes e tão cheios de amor, né, amor? De amor. E nós queremos abençoar vocês Muito também obrigado, com o Libivi. E não podemos esquecer dessa parceira que assina o quadro, né, o Intimidade, que é a De Noite, pijamas ideais para você, pijama mais gostoso, que dura. Eu tenho pijama da De Noite, já duram mais de 10 anos e que, claro, também é uma ótima oportunidade para você revender. Você tem aí mais de 100% de lucro. Você que quer ter aí uma renda extra, pijama, gente, é a solução, porque mais de 50% da população gosta de usar pijama não só para dormir, para ficar em casa mesmo, para fazer várias coisas. Verdade. E no Pijama de Noite você encontra pijamas assim que nem parecem pijamas. Aqui o presentinho para eles, pra gente já... eles com mais um... Olha que coisa linda. Vocês agora vão literalmente desfrutar desse pijama da De Noite pra gente partir pro nosso quadro Intimidade. Vão ficar lindos e maravilhosos, né, amor? Estão preparados? Só bora. Partiu? Partiu Intimidade. Bora! Voltamos de pijama! Muito bem. Esse quadro Intimidade que é um sucesso, depois dessa história de romance real, literalmente, né? Como a gente foi impactado. Chegou o momento da gente conhecer a intimidade desse casal, que a gente já, assim, se encantou logo de cara e agora conhecendo a história mais ainda, né? Será que com 3 anos de casado, eles já têm intimidade suficiente para se conhecerem e responderem essas perguntas, amor? Se bem que eu acho que eles vão responder de uma forma diferente, viu? Ah, entendi. Hoje, gente, nós vamos fazer com vocês algo que vai ser bacana, tá? Primeiro eu já quero dizer que vai ser bacana, porque vocês vão se conhecer pela lente do outro. Como será que a Ana vê o Samuel? Como será que o Samuel vê a Ana? Eita! É pela lente do outro. E para isso, lembra daquele joguinho Imagem e Ação?
Pois é, mas desse você vai poder falar também, viu? Vai ter que agir em circunstâncias como ele age ou agiria em certas circunstâncias. E você vai ter que imitar a Ana como ela agiria em certas circunstâncias. Vocês são bons de imitação, de imaginação, vocês? Vamos escrever agora. Fazer exatamente o que o outro faria no seu lugar, nessas ocasiões. Vamos ver se esse curso de jornalismo dele se viu de teatro também, não? Estão preparados? Bora lá? Vai começar com o Samuel, amor? Bora, vamos começar então. Vamos lá, meu amigo Samuel, 3 anos de casado, eu acho que você já conhece a sua amada. Quando a Ana briga, vocês já brigaram alguma vez? Quando ela briga, como é ela brigando? Bom, aí você ela tem que fazer uma nervosa, ela cena. Você tem que tensa. fazer uma cena. Faça uma cena real de alguma coisa que aconteceu, de um momento em que vocês brigaram. Como é que é a Ana? Pode ficar em pé se você quiser, fica à vontade. Vocês já brigaram? Essa pergunta foi muito boa, né? Com certeza a gente já brigou. Graças a Deus que a gente se perdoa, né? Aleluia. Graças a Deus. Então, ela não tem tanta expressão assim de fazer alguma coisa, mas ela fala uma frase. Pois imite, eu quero que você se incorpore na Ana aí, vai. A Ana brigando. Seja a Ana por 1 minuto. Bom, como é que seria você? Ela regala os olhos e ela fala: não me fa arrabiare. Não, gente, peraí, eu quero saber o que é isso. Como é de novo? Faz de novo a De cena, novo, a Ana de novo, brava. de novo. Não me fa arrabiare. Quer dizer que ela briga italiano. Na hora de brigar. Napolitano. Depende do nível de nível de estresse Tá. que eu produzo nela. Porque pode ir do português pro italiano. O pior é se for pro napolitano aí, meu irmão. Só Jesus na nossa causa. Se ela falar napolitanês, pode correr. Que Não, Como vai- ela vai- falando napolitano brava. Deus o livre aí, não Não, consigo não. aí Aí é um Sim, mas italiano o que é que que quer dizer isso, gente? significa não me faça ficar irritada com você. Porque isso senão- aí ela ainda não tá irritada, ela tá só dando um irritada. alerta. Jesus, Jesus aí pronto, amado. mas aí nesse alerta, meu irmão, certeza Nem precisa já chegar. cruzei uma linha aí pesada. Muito Ela tá só esse bom. sinal. Meu Deus do céu. Ana, é assim mesmo, ó. É. Agora, Ana, queria que você imitasse o Samuel depois que ele erra. Como ele faz? Errou alguma coisa, errou um caminho, errou alguma coisa, fez alguma coisa de errado aí. E aí, como que ele age? Como é o Samuel? Imite ele. Deixa eu pensar, calma. Se ele errou algum caminho, alguma coisa... Qualquer Qualquer coisa. coisa, você deu o errou. exemplo do caminho, Eu dei um mas- exemplo, ele errou o caminho. Errou. Como é que ele faz? Como é que ele age? Ele dá desculpa, ele fala o quê? Como é que ele age quando ele erra? Eu vou dar um exemplo Ele lá em fica- casa. Ah. Ele colocar a culpa em mim. Pronto, vou falar. Literalmente Quando o Samuel atrasa. Isso, vai. Quando o Samuel atrasa, ele fala: amor, bora, você atrasou. Vamos. É que demora muito a maquiagem. Mas quando você atrasa, você coloca a culpa em mim também. Também. A nossa versão, como você fala, né? A verdade. Mas eu já me Eu- acostumei com isso. Toda história, ela tem 3 faces. Que é a versão delas, a nossa e a verdade, que é a nossa de novo, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Sempre... Aí, tá vendo? Eles nunca erram. Aham. Eles podem até se perderem às vezes, mas errar, jamais. É mais fácil a gente errar, tanto que, né? Tem as esposas, gente, não façam isso em casa, tá? Mas essa é a verdade do casamento. Pensa, né? Eu arranjei tanta culpa já, sem ter culpa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, meu amigo pastor Samuel Azaf, quando ela tem medo, como que ela fica, Ana? Como que ela reage com medo? Hoje aqui eles são marido e mulher. Não é que pastor aqui é vida real, meu filho. Quero saber. Ela trava. Amore. Ho paura, amore. Ho paura. É o quê? Eu tô amando o italiano dele, mas é muito bom de italiano, hein? Vamos lá, amor é amor. Ok. Porque se ela vê uma barata, ela fica. Se ela vê uma barata, ela fica com medo. Aí ela trava. Amore, ho paura, amore. Aí ela fica assim.
Eu falo, calma, é só uma barata. Mas ela trava assim. Ela fala, ó, paura, ó, paura. Paura é medo. Tô com medo. Tô com medo. Paure. Paura. Paura. Ó, paura, tô com medo. Paura, tô com medo. Nossa, que é cultura, tô aprendendo italiano hoje, vou chegar em casa falando italiano. Moço. Paura. Vou olhar pra você agora e vou dizer isso, amor, vai devagar, nesse cartão de crédito, ó, paura. Chegar lá na França, que ela pegar o cartão de crédito igual paura. Ó, paura, Jesus, ó, paura. Vai ficar a única hora que você tem esse medo, né, amor? Nossa, ela me faz uns medos, filho, quando ela pega o cartão. Ó, paura. Olha, Vamos lá, né? é o Shaddai pra você. Lança fora todo o medo. Vou falar assim agora, ó. Eu Shaddai pra você. Deixa eu com cartão de crédito. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Quando ele se declara. Agora é o momento de você falar. Como que é que ele se declara? Ele é romântico, ele fala. Como ele faz contigo, vai? Amor, eu te amo muito. Você é tão linda. Sou tão apaixonada por você. Eita. Primeiro, ela mostrou bem direitinho, olha nos olhos, fez um V0, super importante, né? Dizer. Tem que ir lá no profundo, né? Da alma. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Quem é tão beijo de graça. Muito bom, muito bom. Vamos lá, meu amigo Samuel Azaf. E quando ela está assistindo filmes ou séries com você, como que ela reage? Ela é daquela que interage, que se emociona, que briga com o filme, que... Não, deixa ele mostrar. Como é que é? Mostra. O problema é que eu sou totalmente emocional, né? Em série, e ela é mais racional. Então eu entro no negócio, fico nervoso, quero chorar, quero desligar, fico com vergonha alheia. Ela não, ela é super... Aí às vezes eu tô... Então eu vou fazer como funciona lá em casa. Tá assistindo uma série, aí eu não tô aguentando de nervoso, eu falo assim, vou passar lá, se mete lá. Vamos aprender outra coisa. Aí eu falo assim, amor, vou passar lá, amor, se mete lá. É assim que ela faz. Ok, agora a tradução. Significa, amor, para com isso. Se mete lá seria... Para. Para, amor. Não precisa disso, né? É, Não se mete precisa. lá. E eu Fica lá todo quieto emocionado, aí. nervoso, ela, amor, se mete lá, dá. Pra que isso? Tá vendo, gente, a questão da cultura, Meu que diferente, que Deus legal. do céu. Muito bom, muito Mas bom. em casa a gente procura falar bastante italiano Uhum. juntos. Sim. Porque aí me ajuda a aprender cada vez mais. Hoje com meus sogros, graças a Deus, eu já falo só italiano com eles. Graças a Deus. É, a gente percebeu, ele fala também muito bem Fala italiano. bem, É. fala bem. Agora, Ana, quando... Eu não sei se ele gosta, mas, tipo, se ele gosta de futebol. Ele Ele acabou de falou, dizer que é é apaixonado pelo verdade. Mengão, Quando tem ele bom está gosto, ó. assistindo um jogo do Mengão, como é? Ele fica super tenso. E ele, bora, vamos. Ele é daquele que fica motivando os jogadores pela TV, né? Ele fala com o jogador pela TV e eu falo, amor, ele não vai te ouvir. Ele não vai fazer diferente do que ele tá fazendo. Quando faz o gol, como é? Ana? Como ele faz? Isso. Bati no peito. A gente tem um gatinho, o nome dele é Tigrão. Ele Ele gosta de assiste assistir. jogo comigo. Aham. Ele fica do Ela lado me deixa dele. lá e ele senta lá comigo e assiste. Flamenguista também, graças a O Tigrão Deus. é o companheiro de É. jogo, né? De futebol, né? Muito bom, vamos. Muito bem. Vamos lá para encerrar, meu amigo Samuel. Quando ela está pregando, como é a Ana no púlpito? Como é ela quando ela está levando a palavra de Deus? No começo, ela é mais nervosa. Ela, também por causa do português, isso deixa ela um pouco insegura, né, na comunicação de frente para todo mundo. Mas o estilo de pregação da Ana é bem equilibrado, não sei nem como te imitar, mas ela consegue ser muito calma, tranquila, porém muito direta na palavra. Então, não sei como poderia te imitar. Mantenha. Mas é serena. É muito serena. Muito bem. Muito tranquila, mas muito profunda. Bem diferente de mim, pregando. Bem Bem diferente. diferente. Exatamente, agora é o momento. Como ele é pregando, Ana?
ele é tudo lá pra cima, e ele pula, e ele anda pra frente, pra trás, e ele tem vezes que ele fala um pouco mais alto. Então ele é nesse estilo. Ele Eu é já do sou fogo, muito, ele é do reteté, ele é o do sapateado. Do eu trabalho. já sou mais. A gente ri, chora, acontece de tudo. Pois é, ele chora, ri, conta piada, e conta uma história, e inventa, Um monte de coisa. inventa um monte de coisas Muito bom. bem muito diferente. bom, muito bom, Acho que muito essa bom. é uma das coisas que a gente mais tem diferença, né? No sentido no estilo de pregar. Eu sou mais quieta, mais direta, mais calma no palco, e ele já é mais agitado, É o mais pra equilíbrio, cima. né? É onde mora o equilíbrio aí. Muito bem. Foi uma coisa que a gente precisou adaptar muito, porque eu já tinha uma trajetória na igreja, e quando a gente casou, a gente descobriu, né? Depois do casamento aconteceu várias outras coisas de adaptação, enfim. Sim. Mas essa foi uma coisa, porque eu esperava muito que ela fosse outro Samuel. E ela nunca era para ser outro Samuel, ela era para ser a Ana. Né? E precisou de um tempo para eu entender, adaptar e a gente se conectar nisso. Muito bem. Hoje, graças a Deus, está todo mundo alinhado, né? Aleluia. É importante Bem, ele falar gente. isso, né, amor? E é engraçado, porque assim, vocês só têm 3 anos de casado, né? No total de relacionamento tem 5 anos, né? E boa parte pela a internet aí, mas é interessante como é importante o lance da conversa. A gente percebe que vocês hoje já se conhecem bem, já tem um alinhamento. Tem gente que tem 10 anos de casado e não conhece um ao outro como vocês se conhecem, pelo fato de conversar bastante. A gente fala que o diálogo ele salva casamentos, a conversa. Ficar calado, engolindo as coisas, nunca vai trazer solução, só vai piorar a situação. Né? E trazer o perfeito dentro do imperfeito, né? Porque somos duas pessoas imperfeitas, Sim. eles trazem Deus o tempo inteiro para dentro, né, do algo imperfeito. Sim. E aí você sempre tenta ser melhor, tenta sempre entender o outro, exatamente porque você tem o Espírito Santo dentro de você, né? É uma Você acha construção, que isso é uma né? construção. Verdade. Ninguém é perfeito, não. A gente já quebrou muita cabeça, É um muita afiando cara. o outro, né? Sim. É. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente vai vencendo. e Meu vai, amigo Espírito Santo, resolve esse negócio pra mim, né? Que eu não consigo não, né? É, só ele mesmo. Gente, pra gente finalizar... Eu vou queria fazer uma pergunta ainda pra gente finalizar, antes da gente, né, chegar aqui. Futuro. Vocês são recém-casados, digamos assim, tem um ministério. Filhos, quantos filhos? O que é que vocês pensam para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Aonde vocês estarão? Vocês têm planos claros para o futuro de vocês? Nós queremos... Bom, eu quero ter 3 filhos, ela quer ter 2. Mas 3 tá bom também. Olha, tá Tá registrado gravado, tá gravado. no mundo inteiro que o número 3 venceu. Aleluia. Até vocês terem... O primeiro, né? Aí depois tiver 1, 2, vocês falam pra gente. Todo né? mundo fala isso, não fala isso. Mas a gente realmente acredita que os filhos são herança do Senhor, É mas verdade. essa próxima geração vai ser a geração talvez mais importante da história. E os nossos filhos vão ser profetas nessa geração. Amém. E nós somos do Senhor, né? Nós hoje estamos pastores de jovens na Passo Church em Fortaleza. Hoje nós pastoreamos uma rede de células, pequenos grupos, como chamam, dentro de Fortaleza. Nós temos 65 pequenos grupos debaixo da nossa cobertura. Uau, São mais de 600 pessoas debaixo da nossa cobertura diretamente glória a Deus. e espalhados em Fortaleza. Então, uma responsabilidade muito grande que Deus nos deu e é uma honra. Mas a gente sabe que hoje nós estamos aqui, né? O Senhor nos chamou para as nações, nós temos um chamado, acreditamos muito em um grande mover que Deus vai fazer na Europa, né? E eu acredito que, eu não sei quando, né? Mas eu penso que muito em breve o Senhor vai nos levar, né? Hoje nós estamos em Fortaleza, nosso coração está aqui, nossa total intenção está aqui, nosso trabalho, nosso foco, mas nós sabemos que não é para sempre aqui. Então, sabemos que estamos no reloginho de Deus e preparando para o próximo nível. Muito bom, muito bom. Isso é muito importante, né? A gente ter essa noção, mas não deixar de viver o presente. Ter a noção do futuro, mas não deixar de viver o presente. Porque é ali no presente que você ganha ferramentas necessárias para viver o futuro.
Incrível isso. A gente está numa preparação. Exatamente. Uau, que coisa boa. Gente, estamos chegando ao fim. Não podemos encerrar esse podcast sem dar essa oportunidade a vocês. A gente sempre costuma dizer que na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba que esquecendo um pouco de falar para o parceiro, para a parceira ali, o quanto ele é importante, né? O quanto tem sido prazeroso essa caminhada. E a gente quer dar essa oportunidade para vocês se declararem agora um para o outro. Esqueçam que estão sendo gravados, esqueçam que estão aqui, façam um momento V0, olhe um dentro do olho do outro e fiquem à vontade para dizer hoje o que é que a Ana representa para você, o que é que ela significa na sua vida e o que é que o Samuel hoje é para a Ana também. Você representa na minha vida a bondade de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus. Porque Deus foi muito bondoso comigo em me dar você, alguém tão especial, além daquilo que eu poderia imaginar ou sonhar e pensar. Então você é muito mais daquilo que eu sonhei. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida. Você é muito especial e eu te amo muito, 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 muito. Você é o amor da minha vida inteira. Com certeza, depois de Jesus, você é o meu melhor presente. Deus não poderia ter caprichado mais. Porque um dia eu olhei para meus pais e eu desejei aquela família. E Deus fez muito mais. Deus me deu você. Deus realmente te tirou da tua terra, da tua nação, te plantou na minha nação, para que nós pudéssemos constituir família, o projeto de Deus. E eu sei que muito em breve o Senhor vai nos plantar em outro lugar, para que nós possamos continuar essa jornada. Mas sem você seria impossível. E eu sou muito grato por esse presente que é você. Eu te amo hoje, amanhã e vou te amar até depois do fim. A gente está para sempre junto. Isso é só o começo. Te amo. Uau! Lindo! Aula! Que lindo, gente. É isso, não esqueça de falar o quanto a pessoa que está do teu lado é importante para você. Isso faz toda a diferença. Toda mesmo. Verdade, gente, muito obrigado por tudo, por abrirem o coração. Foi incrivelmente incrível. Tenho certeza que muitas vidas serão edificadas e abençoadas através desse testemunho de fé de vocês, da história de vocês. E a gente está muito contente, né, amor, de ter conhecido um pouco mais dessa história. Viu? E que fique registrado que um dia, quem sabe? 3 filhos. Deus sabe. Vocês vão estar na nossa casa em algum lugar desse mundo. Vamos sim, verdade. com certeza. Não, eu já pensei que ele ia falar assim, ó, 3 filhos. Vivendo obras maiores. Amém. Amém. Nós cremos disso. Está registrado. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigado. Ai,